de tudo o que vivemos até aqui, e mentalizando Cristo, pedir a Deus que nos abençoe nessa manhã ditosa, onde teremos a nossa palestra proferida pelo nosso irmão Edson, cujo tema muito nos ensina a adquirir assim um conhecimento que é relevante para a nossa evolução moral e espiritual, nos fazendo caminhar com segurança, coragem e fé, que é o tema do bom samaritano. Essa lição que é conhecida de todos, mas que a cada momento que temos a feliz oportunidade, como desta manhã, de ouvir esta lição, esta mensagem maravilhosa que a espiritualidade nos traz, é uma nova oportunidade que Deus nos concede de rever esses conceitos nossos de caridade, de amor ao próximo, de perdão, enfim. São os ensinamentos do Cristo através do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ajudando a caminhar. Para tanto, vou aqui ler do trecho do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, os tormentos voluntários, para a abertura do nosso trabalho. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de imediato, de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigens os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes são próximos. Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham, pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frivoleiras cujas cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Assim fica para as nossas reflexões, somando-se a tudo que vamos ouvir a partir de aqui e agora com o nosso irmão Edson, para nos brindar com esse grande ensinamento do Evangelho de Cristo. Muita paz, Jesus nos abençoe agora e sempre. Gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Melhorou um pouquinho. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja a envolver a todos, encarnados e desencarnados. Quero agradecer ao Alberto o convite para estar aqui com vocês esse domingo de sol, né? Trazendo uma mensagem edificante do Evangelho, como divulgadores que deveremos ser a mensagem do Cristo, né? Lutando para que tenhamos realmente a implantação do reino de Deus na terra, o reino da fraternidade,
o reino da justiça, do amor e da caridade. Para os que ainda não compreenderam a doutrina espírita ou a doutrina dos espíritos, ela está respaldada na bandeira da lei de amor, justiça e caridade. Sem isto, não temos a doutrina pregada por Jesus quando esteve fisicamente aqui entre nós. E quando ele me convidou para trazer o tema, eu fiquei analisando. Nós estamos trabalhando no mês de um dos maiores apóstolos da caridade, recentemente conhecido, que também transitou aqui entre nós, que deixou um legado extraordinário dessa ação que nós ainda não conseguimos aquilatar para trazermos para a nossa existência, não sabendo que é o caminho do crescimento, do desenvolvimento do espírito nesta jornada terrena. Dr. Bezerra de Menezes. Hoje é 27, né? 27 de agosto. 29 de agosto de 1831, em Jaguaretama, no Ceará, reencarnaria aqui este espírito que se tornaria um dos apóstolos da caridade dessa era contemporânea. Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes. Se encarnado aqui estivesse, estaria completando aí dia 29, se não me falha a memória, 192 anos. Tá? Deu um legado, deixou um legado, deu um testemunho extraordinário do entendimento da mensagem de Jesus. Então, o bom samaritano, esta parábola que se encontra hoje no capítulo 15 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que para mim é um capítulo extraordinário depois das aflições, que é privativo do evangelista Lucas, ele vai fazer com que a gente possa viajar na mensagem de Jesus, quando há 2000 anos aqui esteve e nos convidou a essa realidade. Essa palestra foi montada para a nossa Casa do Cristo Paz. Então, aqui o bom samaritano. E aqui nós temos uma imagem ilustrativa, que eu acredito que poderia acontecer com qualquer um de nós aqui presente, como tem acontecido aí no cotidiano, né? Situações que fogem ao nosso controle e que ora vivenciamos e que gostaríamos de receber a ajuda que ele está recebendo. Então, na época que Jesus caminhou fisicamente aqui entre nós, este gesto que vocês estão vendo era extremamente raro, porque a caridade ela é precedida do sentimento de amor ao próximo, e naquela época este sentimento não existia, a ponto de quando Jesus pronunciar a divina palavra amor, houve um burburinho, uma convulsão, os povos sobressaltaram-se porque desconheciam. Amar como? Amar o inimigo, amar o que me roubou, o que me traiu, amar quem eu não conheço. Tudo isso era questão de ordem naquela época, Então Jesus bateu muito nessa realidade. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que é que ele nos diz aqui, A parábola do bom samaritano é privativa de Lucas, que narra no capítulo 10, 25, 37, é de uma beleza ímpar, porque ela vai na essência do processo. A parábola é simples e incisiva, como sempre foram as atitudes de Jesus, Vejamos o que podemos entender de sua parte oculta, porque tem a parte, Primeiro vejamos a explicação de Carlos Torres Pastorino, ele vai trazer isso aí em Sabedoria do Evangelho, sobre os doutores da lei e os escribas da época. Doutores da lei, eram os doutos daquela época, dos escritos sagrados, da coisa da terra. Eram excelentes discutidores, pois conheciam profundamente as escrituras da época e se achavam acima das demais criaturas. Costumavam fazer perguntas para embaraçar os interlocutores,
E esta foi a técnica empregada pelo doutor da lei, o legalista, tentando confundir Jesus. E até hoje nós temos os legalistas. Né? Mas ali tem uma lição na parábola do bom samaritano e nós vamos ver. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantando com o intuito de pôr Jesus à prova, disse-lhe, 2 pontos, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, sabedoria de Jesus, olha como é que Jesus age. E isso é para os espíritas aprenderem. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Ou seja, o que você conhece dela como um doutor da lei? Como interpretas? Ó, Jesus vai no cerne da questão. A pergunta feita a Jesus por o doutor da lei deixa claro nas entrelinhas que havia segundas intenções. Ora, eu sou um doutor da lei, chego para você, para Jesus, e faço essa pergunta. O que farei para herdar a vida eterna? E aí, Alberto? O que é que você faria? Jesus aproveitou a pergunta capciosa para abordar essa questão fundamental. Os fariseus tinham sugerido essa pergunta ao doutor da lei, olha o complô, com o intuito de pôr Jesus à prova. Mas Jesus não entrou na discussão como pretendia. Aí veio o conhecimento para que você possa devolver na medida certa. Respondeu a pergunta com outra pergunta. O que está escrito na lei? Fazendo que o próprio doutor respondesse. Então Jesus não respondeu. Eu forço você a responder. Qual é o seu entendimento, Alberto, disso aqui? A isso ele respondeu. Por que ele respondeu dessa maneira? Amarás o Senhor teu Deus, isso serve para nós, viu gente? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Olha como está escrito na forma original. É isso que está lá. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ó, o amor vem na frente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí tem a questão. Então Jesus lhe disse, ó, respondeste muito bem, corretamente, faze isso e você viverá bem, terá o reino dos céus. Seria uma resposta cabal, se o cidadão não fosse tão intransigente. Em sua resposta, o doutor não citou as cerimônias, os rituais israelitas, ó, tá vendo? A este ele não deu importância, porque existia, e eles valorizavam muito mais os rituais do que as ações concretas. Esse é o cerne da questão. Preferiu dar maior relevância aos 2 grandes princípios de que depende toda a lei e os profetas, os princípios do amor, né? Ao concordar com a resposta do doutor da lei, Jesus ficou em posição vantajosa diante dos rabinos. Todo mundo ficou de orelha em pé. Não podia condená-lo por confirmar aquilo que fora dito por um expositor da lei. A sabedoria de Jesus está aí. Em seus ensinos, Jesus sempre apresentava a unidade da lei divina, mostrando que é impossível guardar um preceito e violar o outro, porque é o mesmo princípio que sustenta toda a lei. Então eu não posso dizer que eu amo a Deus e odeio Alberto. Olha que bacana. Então eu não posso odiar Alberto e dizer que eu amo a Deus. Você matou o princípio da lei. Amarás a Senhor teu Deus de todo o teu amor, de todo o teu entendimento, de todo o coração, de toda a tua alma e o próximo como a ti mesmo. Nós estamos aquém dessa realidade e não entendemos que a falta deste princípio tem nos trazido severas situações de conflitos, de enfermidades da alma, porque a falta, essa dicotomia leva a gente a entrar em conflito consciencial. A extensão. E a gente não para analisar. O amor a Deus e o amor ao próximo são os 2 princípios em que se resume os 10 mandamentos. Você tem 10 mandamentos
que vai especificando cada ato, mas se resume em dois. E Jesus foi categórico. Eis aqui o primeiro mandamento, que é o amar a Deus, em seguida vos dou o segundo, que é semelhante ao primeiro. Aí se resume toda a lei e os profetas. Tudo que vinha sendo ensinado e que é ensinado até hoje. Se não tiver embasado nesses dois princípios, perde o sentido. E não conseguimos muita coisa. E a gente não entende. E o amor é o princípio em que se baseia toda a lei, porque a lei de Deus é uma lei de amor. Nós não praticamos porque ainda não compreendemos essa essência, que é a mola construtora do universo, criadora, mantenedora de tudo que existe no universo, inclusive nós, como criação divina. É o amor de Deus em ação. Então o amor, ele constrói sempre, ele cria sempre, ele embeleza sempre. E a gente não entende isso. Tá? Então, o doutor sabia que não conseguia guardar completamente os 10 mandamentos e foi conscientizado disso pelas palavras de Jesus. Mas em vez de confessar o seu pecado, procurou justificar. Em vez de reconhecer a verdade, tentou mostrar como é difícil cumprir os mandamentos. E nós escutamos isso hoje. Ah, mas é difícil. Desse modo, esperava justificar-se aos olhos do povo. A palavra de Jesus lhe mostraram que ele mesmo sabia a resposta para a pergunta que havia feito. Mas ele queria testar Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Mas aí vem a questão: quem é o meu próximo? Vamos entender como é que os judeus entendiam isso aí. Essa questão suscitava discussão entre os judeus, porque eles consideravam seus próximos os pais, os filhos, os parentes e o da mesma religião, os da mesma raça, nessa ordem. Não pertenceu a essa ordem, ele não enxergava você como próximo. Então você podia estar morrendo, estribuchando ali, ele não estava nem aí para você. Mas eu estava no templo, orando a Deus, lendo as escrituras, chegava ali na rua, passava por você e não lhe dava a mínima, independente de qualquer situação. Aí ele vai dizer, os pagãos, os samaritanos, não eram próximos, mas eram considerados adversários. E quem são os pagãos? Os pagãos era todo mundo que não pertencia à religião deles, como hoje. E aí eu vou fazer uma crítica aqui, uma observação. A corrente protestante, eles são fechados nesse quesito. Se você não pertence à ordem, ele pouco se envolve com você. Eles não querem respeitar as demais crenças outras. O Deus é exclusivo, a salvação é só para eles. Então é uma herança que ainda carregam isso aí. Então nesta parábola, Cristo faz com que o próprio doutor da lei revele os seus conceitos e declare solenemente que o nosso próximo não é apenas alguém da mesma religião a que pertencemos, ou alguém de nossa família, amigo ou alguém que admiramos. O nosso próximo, fugindo da controvérsia para o qual os fariseus pretendiam arrastá-lo, Jesus respondeu a essa importante pergunta com a parábola. Não denunciou a hipocrisia dos que o estavam espreitando para o condenar, mas mediante uma singela história, apresentou aos ouvintes a natureza do verdadeiro amor, de tal forma que tocou o coração de todos e arrancou do doutor da lei a confissão da verdade. O meio de dissipar as trevas é admitir a luz. Então, o melhor meio de se tratar com o erro é apresentar a verdade. Então, o que é que Jesus fez? Jesus prosseguiu dizendo:
Aí é que ele, quando o doutor da lei se recusou a responder, ele vai lá e Jesus prosseguiu dizendo o seguinte: certo homem descia de Jericó, ou de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, olhe bem, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou ao largo. Leia-se esse termo descia, porque Jerusalém estava a quase 2.000 metros acima do nível das demais cidades. Então você fazia uma escalada. E filosoficamente, descer é baixar a vibração. Ó, tudo isso é importante. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou ao largo. Veja bem, um sacerdote era um doutor da lei no templo. Ele pregava a lei nas escrituras sagradas, dentro do templo, nas sinagogas. Pronto. O levita era o formador do sacerdote. Era um doutor, um douto nas escrituras, que formava sacerdote. Dois homens importantes, conhecedores da lei de Deus. Passou ao largo. O sacerdote, quando passou, olhou ele caído e disse: se eu não tivesse a serviço do templo, ele ia numa diligência a serviço do templo. Foi embora. O levita diz que não parou porque ficou com medo de ser também assaltado. Foi embora. Dona Amélia Rodrigues, ela destrincha isso muito bem. O que Jesus descreveu não era uma cena imaginária, mas uma ocorrência verídica, porque tinha ocorrido ali há pouco tempo, e que ocorria com muita frequência naquele trecho ali, né? O sacerdote e o levita que estavam passando pelo local, e não pararam para socorrer o ferido, encontrava-se entre o grupo que estava escutando atentamente as palavras de Jesus. Eles estavam na sinagoga que Jesus estava pregando. Como Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar, e Jericó a 250 metros abaixo, a estrada era bem acidentada, cheia de desvios, de mato, de furnas, tá? Aonde os salteadores, né? Em menos de 30 quilômetros, ela descia 1.200 metros. Ó, 1.200 metros de descida. Jericó fica a pouco mais de 30 e poucos quilômetros. Você descia, quando você chegava na planície, começava a andar, você encontrava a cidade de Jericó, que era considerada a cidade mundana, a cidade do vinho, a cidade pecaminosa, cidade das trapaças, da sensualidade exacerbada, e Jerusalém, a cidade sagrada, o templo, né? Então, quando você descia, você baixava a sua vibração. Além disso, os muitos despenhadeiros e passagens estreitas facilitavam o ataque de bandidos que ficavam espreitando as suas vítimas. Bem, isso aqui é uma imagem do templo de Jerusalém, né? Na época de Jesus. Aqui, naquela parte ali, foi a parte que o Espírito Gabriel, o anjo Gabriel, se apresentou a Zacarias, né? Para falar dele, do nascimento de João. Foi aqui, essa parte ali, que era a parte reservada aos iniciados, onde você entrava para fazer a oferenda, o incensamento, tudo isso aí. Tá? Então, aqui é trecho da estrada, Jerusalém a Jericó. Como era, isso aí é na época, há 2.000 anos atrás. Então você descia com os animais puxando, porque a descida era íngreme, muito pedregosa, tá? E aqui você vai ver o samaritano, o homem caído, e o sacerdote que passou lá na frente vai o sacerdote, depois o levita, que também era um doutor na lei. Mas em seguida veio
Este cidadão, que não era nenhum doutor da lei, não pregava no templo, e era um samaritano, considerado herege por todos aqueles que frequentavam, porque não comungavam, não estava no templo constantemente, comungando, pagando seus rituais. Era um povo tranquilo, trabalhador. Tanto divergiam do templo de Jerusalém que eles criaram uma réplica em Samaria. Por isso eram considerados herege, inimigos, adversários. Então é esse cidadão que subia de Jericó, leia-se filosoficamente, agora eu estou subindo de Jericó para Jerusalém, filosoficamente eu estou elevando a minha vibração, que para socorrê-lo. Ele não procurou saber qual era a crença do cidadão que estava ali, se comungava no templo ou não, se acreditava ou não. E os samaritanos não eram ditos seguidores de Jesus, mas eles primavam pelas ações positivas. E é ele que se compadece, desce do seu burrinho, vai socorrer o indivíduo todo maltratado, estrupiado, usa do seu azeite, do seu vinho para lavar as feridas, coloca no seu animal e leva até a primeira estribaria. Aí está Jericó, bem no sopé. Aqui é a estrada que você está acabando de descer, Jerusalém, e logo você entra em Jericó. Então, quando você estava aqui, se dizia que você estava na cidade do pecado. Precisava purificar-se, subindo até Jerusalém. E era uma descida e uma subida muito íngreme, como vocês perceberam. Isso aí é a Jericó de há 2000 anos atrás. Pegamos aí na essência do processo. Por isso, segundo a parábola, naquele lugar o viajante foi atacado, roubado, ferido, machucado, sendo deixado meio morto à beira do caminho. Estando nessas condições, um sacerdote passou por aquele caminho, viu o homem ferido, mas não lhe prestou socorro. Apareceu um levita, curioso de saber o que aconteceu, observou a vítima quase morta, sentiu a convicção do que deveria fazer, mas não era uma tarefa fácil para ele. Ambos, tanto o sacerdote como o levita, ocupavam postos sagrados e professava expor as escrituras. Isso é um tapa na cara de todos nós. Percebe a situação? Isso para o espírita é problema, porque não adianta você estar cheio do conhecimento filosófico, que a doutrina espírita lhe apresenta, e não aproveitar esse conhecimento para transformar na dinâmica da prática. E a doutrina espírita, ela exige a dinâmica da prática para que você esteja inserido dentro do seu contexto, da lei de amor, justiça e caridade. Não concordar com as injustiças, você deve e tem o direito de elevar-se, se indignar com as injustiças. Praticar a ação dinâmica da prática mesmo ali, de colocar em ação o movimento das forças fraternas e espirituais em prol do próximo, com as maiores ou menores ações que você tenha condição de exercitar. Sem isso, nós estamos pregando palavras ao vento. Então eles pertenciam à classe especialmente escolhida para servir de representante de Deus para o povo, mas não estavam sendo. Na conduta dos dois, não viu o doutor da lei coisa alguma contrária ao que lhe fora ensinado sobre as reivindicações da lei. Aliás, para ele, esses homens tinham razões legítimas para recusar-se a ajudar o ferido. Eles podiam estar a caminho de algum serviço religioso, ou talvez estivessem preocupados com o perigo de ficar impuros. Impuros. Ainda carregamos esse preconceito. E ter que passar por rituais de purificação, que às vezes demorava vários dias. Havia também a questão da segurança pessoal. Então Jesus introduz na história uma nova cena. Vamos ver. Certo samaritano, olha o destaque, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo
compadeceu-se dele. Chegando-se, tratou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, eram 2 moedas de ouro, né? Dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando do meu retorno, da minha volta. Olha que lição. Os judeus eram inimigos dos samaritanos. Desde os dias de Esdras, os samaritanos foram misturados com os pagãos durante as conquistas de Assíria e Babilônia. Isso é história. Então os judeus consideravam um povo dissidente, né? Os samaritanos ergueram um templo rival no Monte Gerizim e passaram a aceitar apenas os primeiros livros da Bíblia. Ó. Por tudo isso, os hebreus encaravam a religião dos samaritanos como impura. Entretanto, um samaritano que viajava pela mesma estrada viu a vítima e fez o que os outros não fizeram. Aí agora, onde está o mérito da questão? Do sacerdote, do levita, preso a todas as suas teorias filosóficas, ou o samaritano que simplesmente chegou lá e teve uma ação direta em aliviar a dor, em proteger o indivíduo naquele instante fragilizado, exposto às misérias da vida. Mas aí nós voltamos à questão do ficar impuro dessa situação toda. Jesus foi o espírito mais puro e elevado que caminhou fisicamente aqui entre nós. Não quem viu Jesus só entre os doutores da lei, a elite da sociedade romana, o farisaica da época. Vamos lá, a nossa história. Porque nós vamos encontrar Jesus entre os leprosos, não teve medo de contaminação, os cegos, os coxos, os aleijados, as prostitutas que eram discriminadas, relegadas naquela época. E aí, como é que a gente fica? Os obsidiados, que eram em larga escala, como é que a gente fica? Então não adianta você estar no templo ostentando o seu traje do dia, do final de semana, todo mundo paramentado, cantando aleluia, hosana nas alturas e tudo mais, mas na hora da prática eu não estou fazendo coisa nenhuma. Porque o meu ego, o sentimento de discriminação, a minha ausência do entendimento do verdadeiro amor que Jesus pregou e prega para nós até hoje, e a doutrina espírita vem corroborar como o Consolador prometido. Não estamos fazendo nada, pelo contrário, ainda vamos sair daqui miserável. Com carinho e amabilidade tratou do ferido. O samaritano não perguntou, não investigou, não suspeitou. Simplesmente viu um semelhante que precisava de socorro. O resto não. Então é disso que nós precisamos entender. Não lhe interessou saber se o pobre irmão possuía esta ou aquela posição social, esta ou aquela religião, se era rico, era pobre, se era portador de lepra ou não. Ele simplesmente viu alguém que precisava de ajuda, de socorro. E aí alguém bate aqui na sua porta: socorro, pelo amor de Deus, eu estou com fome. Você pertence a que crença? Qual é a igreja? Qual é a religião? Não, eu não falo com esse povo aí que é tudo do mundo. Você está no mundo, gente. A sua crença adotada, sem uma atitude diferenciada, não faz diferença nenhuma para Deus, para o mundo espiritual. O que vai contar para nós não é o luxo da minha igreja, do meu centro espírita, é as minhas ações no bem. Então é justamente isso. Somente viu nele um irmão necessitado de auxílio imediato.
imediato. Então o samaritano foi misericordioso, não julgou mal, foi paciente, foi benigno, não se conduziu inconvenientemente, não procurou interesses pessoais, não se exasperou, não se sentiu superior, entristeceu-se com a injustiça. Aí está o verdadeiro sentimento cristão. Levantar-se contra a injustiça. Porque a gente acha que a injustiça que está acontecendo com o outro ali não vai chegar na minha porta, mas vai. Quando eu não faço o mínimo movimento para dizer que aquilo ali não é correto. Então nós precisamos rever a nossa postura de cristão. Não considerou que ele próprio se achava em perigo de assalto se demorasse naquele local. Bastou-lhe o fato de estar ali uma criatura humana em necessidade de sofrimento. O samaritano não falava a língua dos anjos, não profetizou, não demonstrou conhecer ciências e filosofia, e entretanto foi realmente o anjo do próximo, como disse Jesus. O maior dom é o amor, que você é capaz de exteriorizar em qualquer situação. O samaritano, naquele momento, possuía esse dom e demonstrou através da ação direta. Então, gente, tirou do próprio vestuário para cobrir, o óleo e o vinho das suas provisões para a sua viagem, empregou-os para curar e refrigerar o ferido. Colocou em sua cavalgadura e pôs-se a caminho devagar, passo brando, de modo que o estranho não fosse sacudido. Olha como vem descorrido de forma profunda essa parábola. E a gente não para analisar. Conduziu a uma hospedaria, cuidou dele durante a noite, mesmo sabendo que precisava seguir viagem no dia seguinte. Pela manhã, como o doente houvesse melhorado, o samaritano decidiu seguir viagem, não sem antes se certificar de que o ferido receberia os cuidados e a atenção do hospedeiro, e por isso ele pagou. O próprio Deus. E 2 denários naquela época era uma fortuna. Pagou as despesas e ainda deixou uma reserva para qualquer necessidade eventual. O fato de o samaritano estar viajando por um território estrangeiro torna seu ato de misericórdia mais notável ainda, porque eu estou em zona que eu não tenho conhecimento. Percebe? Então, meus irmãos, dando essa lição, Jesus apresentou os princípios da lei de maneira direta e incisiva, mostrando aos ouvintes que o sacerdote e o levita tinham negligenciado a prática desses princípios. Suas palavras eram tão definidas e acertadas que os ouvintes não podiam contestá-lo. O doutor da lei não encontrou na lição nada que pudesse criticar Jesus. O samaritano cumprira o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, mostrando assim ser mais justo do que os que o condenavam. Bem, muitos olham com indiferença e desdém para aqueles que arruinaram o seu corpo, outros desprezam os pobres por diferentes motivos. Assim penso estar trabalhando na causa de Cristo em empreendimento de maior valor. Sentem que estão fazendo grande obra e não podem, por isso, se deter em cuidar das dificuldades do necessitado e do infeliz. Apesar disso, imagino estar se dedicando a uma suposta grande obra. Acham que sua negligência é justificável, porque estão promovendo a causa de Cristo de outra forma. Será? Muitos se denominam cristãos, mas isso quase nada vale. Podemos professar ser seguidores de Cristo, podemos professar crer em todas as verdades da palavra de Deus, mas isso não fará bem ao nosso próximo, a não ser que essa crença possa ser vista em nossa vida diária. E como é que nós ficamos? Um exemplo correto fará mais benefício ao mundo que qualquer profissão de fé. A religião do Evangelho é Cristo na vida, é o amor de Cristo revelado no caráter e expresso em
boas obras. E aí vem a pergunta para nós: qual a boa obra que eu estou executando em minha vida? Onde quer que haja um impulso de amor e simpatia, onde quer que o coração se comova para abençoar e amparar os outros, é revelada a operação do Cristo em nós. Se um doente espiritual necessita de amparo, como nós mesmos certamente também em algum momento já necessitamos, muito pode contribuir a experiência de alguém que fora tão fraco quanto ele, de alguém capaz de entendê-lo e ajudá-lo. O conhecimento da nossa própria debilidade contribui para que possamos ajudar a outros que estejam em necessidade. No conflito familiar, no vício, no conflito da depressão, no uso de alcoólicos, de químicos, por uma infinidade de situações, na pobreza material momentânea que estejam experienciando como alerta. Por que nós não paramos para entender por que ainda existem tantos pobres ao redor de nós? No meio onde falamos que estamos cientificamente evoluindo, onde as redes sociais estão aí. Lógico que tem muita coisa a ser corrigida, sim, mas se eu deixar de fazer a minha pequena parte, de levar o meu pequeno contributo para essa ou qualquer situação, eu estou deixando de agir corretamente dentro de um contexto do processo da evolução moral e espiritual. Porque no fundo o meu problema não vai ser com a sociedade aqui em si que eu faço parte, vai ser com ele lá, porque eu vou prestar conta de todas as minhas ações. Deus permite que tenhamos contato com o sofrimento para nos tirar do egoísmo e desenvolver em nós o atributo do seu caráter, o amor. E a gente tem dificuldade de expressar sentimento, nós temos dificuldade de dar um abraço sincero, um aperto de mão, de dizer te amo, você está precisando de alguma coisa, o que é que eu posso ser útil? Nós temos dificuldade de dizer que ama aquele que dorme com você, aquele que veio de dentro de você, às vezes como filho e tudo mais. Isso é o egocentrismo arraigado, a dificuldade de você exteriorizar. E a ação, ela permite este procedimento, exteriorizar. Através dessa abençoada experiência diária, aprenderemos tudo o que está encerrado na pergunta: quem é o meu próximo? Está vendo como Jesus bate na gente? Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Perguntou Jesus, no final da parábola. Jesus não fez a afirmação, ele pergunta. E aí respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Ele não falou samaritano, mesmo assim, era rançoso o indivíduo. O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai tu e procede de igual maneira. Vai você e faz a mesma coisa, e aí então você estará ganhando o reino dos céus. Tá vendo? Vai e procede tu de igual modo. Concluída a história, Jesus fixou o doutor da lei com um olhar que lhe parecia ler a alma e disse: qual dos três foi o próximo do homem ferido? O doutor mesmo assim evitou mencionar o nome do samaritano, mas respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Aqui está lá na parábola, aqui você tem a complementação. Jesus disse: vai e procede da mesma maneira. Olha, que sabedoria extraordinária, que capacidade ímpar de fazer a leitura das situações.
O ensino propiciado por Jesus Cristo nessa edificante parábola é dos mais significativos. Nele podemos apreciar o exercício da caridade despretensiosa e incondicional, em seu sentido amplo sem limitações. O samaritano, considerado herege e apóstata pelos judeus ortodoxos, foi o paradigma tomado pelo Mestre para nos ensejar tão profundo ensinamento. O grande mérito da parábola consiste em fazer evidenciar aos nossos olhos que o indivíduo que se intitula religioso e se julga virtuoso aos olhos de Deus, nem sempre é o verdadeiro expoente das virtudes que julgam possuir. Ensina aos outros como fazer caridade, mas ele nem de longe quer praticar. E aí eu volto ao apóstolo dos gentios, como ele diz: eu posso ter todos os dons do mundo, posso ter todo o amor do mundo, mas se eu não tiver caridade, serei como um símbolo, que retine e ressoa no vazio. Porque não tem ação. E a caridade é uma ação dinâmica. E aí nós vamos falar mais um pouquinho mais para frente. Os samaritanos eram dissidentes do sistema religioso implantado na Judéia, eram os protestantes da época. Protestava contra aquele excesso de ritos, mas sem prática efetiva. Com o fito de demonstrar a precariedade dos ensinamentos da religião oficial, Jesus Cristo figurava os samaritanos como sendo aqueles que melhormente haviam assimilado os seus ensinos, concretizando em ato tudo aquilo que aprendiam através das palavras. Olha que extraordinário. Matou os judeus. Pois é. Então, isso é um alerta para os espíritas, que nós precisamos sim fazer a diferença através das atitudes concretas diante das situações da vida. Diferente das demais crenças ainda vigentes no planeta Terra, a doutrina espírita traz o caráter da revelação como continuidade da mensagem primitiva de Jesus, que ele não pôde dar continuidade. Através do exercício do amor fraterno e das ações no bem, combatendo as injustiças, as controvérsias que tentam permanecer viva no seio da nossa sociedade, fazer o amor fraterno vigente entre nós. Sem essa atitude, sem a presença amorável de Jesus em nossas vidas, através das nossas ações, jamais será implantado o reino de Deus na terra. O novo mundo, o mundo de regeneração, não será implantado facilmente, porque implantado ele será. Mas às vezes as nossas atitudes têm retardado esse momento. Porque o reino previsto por Jesus, o mundo de regeneração, já é um mundo de fraternidade, de solidariedade, de justiça, embasado no que ele veio fazer aqui. Então nós precisamos entender, além de nos ensinar o feito generoso do samaritano, da parábola, o mestre também os tomou como paradigma em outras circunstâncias, para a ilustração, reportemos ao majestoso ensino sobre a mulher samaritana. Olha que Jesus foi buscar fora do seio de Israel os exemplos de amor, de fé e de caridade. Tivemos aí a parábola do samaritano, a mulher samaritana na beira do poço de Jacó, o da cura dos 10 leprosos, dentre os quais apenas um, que era samaritano, voltou para seguir Jesus, e vai buscar no romano, que não era judeu, o maior exemplo de fé e de amor ao próximo, quando aquele centurião se apresenta humildemente diante dele, pedindo amoravelmente a Jesus a intercessão pelo seu servo, que ele amava muito. Então veja que Jesus não encontrou
no seio do povo judeu tamanha fé, como ele diz, jamais encontrei tamanha fé no povo de Israel. Então ele vai buscar fora, justamente naqueles considerados hereges, dissidentes pelos preceitos da época, mas que tinham as atitudes condizentes com o que ele veio fazer aqui entre nós. E é isso que conta para o mundo espiritual. A parábola do bom samaritano tem nos ajudado a entender que temos de ajudar as pessoas que são vítimas das circunstâncias que estão além do seu controle, quanto aos que entram em problema por causa de si mesmo. E que a nossa ajuda tem de ser prática, não apenas demonstração de um sentimento. A verdadeira compaixão se traduz em atos de bondade. Afinal, quem é o meu próximo? A resposta correta é qualquer pessoa que precise da minha ajuda. Percebe a diferença? Como foi aqui anteriormente citado, Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar, Jericó 250 metros abaixo. Jerusalém era a capital religiosa e espiritual, e Jericó a capital comercial ou profana, onde tudo acontecia. Então você se contaminava em Jericó e ia para Jerusalém fazer o seu expurgo. Tá? Então podemos deduzir facilmente que subir Jerusalém é levar as vibrações, como eu acabei de citar. E descer para Jericó é baixar as vibrações. Isso é correto. Eu venho à casa espírita, eu estou elevando as minhas vibrações. Eu estou tendo o amparo da espiritualidade amiga. Quando eu saio daqui, entro no primeiro bar da esquina, o que é que eu estou fazendo? Baixando as minhas vibrações. Num ambiente mundano, enfermiço, vicioso. Quando eu estou naquela aglomeração fútil ali de fora, eu estou baixando a minha vibração. Quando eu deixo de praticar uma atitude positiva e estou praticando uma atitude negativa, estou baixando a minha vibração. E aí eu adoeço. E muita gente não percebe isso. O sacerdote e o levita desciam de Jerusalém para Jericó. Então, o samaritano vinha de Jericó e subia para Jerusalém. Olha a diferença. Então ele estava, né? E nós? A pergunta é: que destino nós estamos tomando? Para onde nós estamos indo? A pergunta que fica para todos nós. Nós estamos descendo ou nós estamos subindo? Não? Essa é a pergunta. E aqui eu vou ver se eu consigo, não sei, aqui eu tinha que ter um clique, que ela não vai funcionar. Clique aí no meio aí, Alberto, bote a setinha no computador, clique aí no meio, para a gente ver se ele vai aqui entrar. Isso aí, clique aí lá. É a prece de encerramento. É lá no botãozinho, é lá em cima. Não vai. É lá para cima. Vai, clique aí. Terminou. Ele não vai, tem que clicar. Ele tem que clicar no botãozinho que Mas está ali, tá ó, tendo no coração dele. Tá Lá tendo som, não sei. Isso aqui nós temos uma prece lá no coraçãozinho dele, lá. do nosso irmão Raul Teixeira, onde é algo Lá esplendoroso, no coração. para que a gente possa encerrar. Então, para que nós possamos compreender a questão da parábola do bom samaritano, eu preciso entender que a ação da caridade, ela move instrumento, mecanismos que nós desconhecemos, inclusive no nosso cérebro, né? Então, a ação da caridade, ela não está unicamente embasada naquela esmola que eu dou ali, não, está embasada numa ação positiva, aonde eu me despreendo com o sentimento de altruísmo para ajudar o meu próximo. A ação da caridade está no perdão, tá? Das faltas alheias. A ação da caridade está no benefício que eu levo ao irmão necessitado.
A ação da caridade está em toda a ação positiva que eu possa fazer para o meio ambiente que eu vivo. A ação da caridade está no acolhimento, no tratamento humanizado aos animais. A ação da caridade está na ausência do preconceito, do sentimento de ódio cultivado pelas nossas ainda impotências e incompreensões diante dos fatos da vida. Tá? A caridade para com você mesmo, compreendendo as suas limitações, compreendendo que você também precisa de ajuda. Então, a ação da caridade, ela movimenta mecanismos que nós desconhecemos. E quando você age positivamente em prol de qualquer indivíduo do meio que você vive, independente de sua crença, da cor da pele, certo? Da sua condição social, você libera hormônios positivos que evita que você adoeça. Porque a ação da caridade é o amor vigente em ação. E o amor só libera hormônios positivos que ajudam no nosso equilíbrio psíquico, orgânico e faz você se sentir feliz. E aí nós temos os grandes exemplos da ação de caridade. Nós temos o nosso saudoso Chico, que independente de todos os problemas, se dedicou à ação da caridade. Dona Ivone Pereira se dedicou à ação da caridade. Eurípides Bassanufo se dedicou à ação da caridade, colocando inclusive a sua vida à disposição. Tá? Nós temos aí Divaldo Pereira Franco com esse trabalho extraordinário, se dedicando à ação da caridade. Irmã Dulce, Gandhi, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros que evoluíram espiritualmente, que hoje necessitamos deles como parâmetro de evolução espiritual, mas que todos eles exercitaram a ação da caridade. Doutor, me ajude, me acuda aqui que minha mãe acabou de falecer. E eu não sei o que fazer, porque nem o dinheiro para o sepultamento eu tenho. Meu filho, eu estou sem a minha carteira aqui agora, mas faz o seguinte, ó, vende aqui. Esse momento ele serve mais para você do que para mim. Enterra tua mãe, um anel de formato. Olha só, quanto custava um anel de médico? Foi médico, filósofo, escritor, expositor espírita, considerado médico dos pobres, e continua sendo. Será que algum de nós aqui faríamos isso? Nós que gostamos da ostentação, do anel de doutor, faríamos? Divaldo, de madrugada, chovendo, a mansão no caminho lotada e alguém toca a campainha e bota uma criaturinha lá dentro de uma caixa de papelão e volta nos trapos lá. Mas Divaldo, nós não temos mais lugares para colocar, vamos mandar para o orfanato. Não, botou, foi na porta aqui da mansão, nós vamos acolher. Faríamos isso? Então, o princípio da caridade é o amor em ação. Então, nós só vamos compreender isso quando Jesus coloca, né, o primeiro mandamento da lei. Qual o primeiro mandamento da lei? Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. Eis o primeiro e maior mandamento da lei. Mas em seguida eu vos dou o segundo, que é semelhante ao primeiro. Ama teu próximo como a ti mesmo. Aí se resume toda a lei e os profetas. E eu encerro aqui dizendo que a doutrina espírita, da qual hoje eu faço parte e luto para professar da melhor forma possível, dentro do meu entendimento, das minhas possibilidades, embasada na lei de justiça, de amor e caridade, se não estivermos lutando para pautar esta atitude, nós não estamos sendo verdadeiramente o espírita cristão. Vamos estar rotulados na condição dos falsos espíritas. Porque o verdadeiro espírita, ele luta para exercer a plenitude de sua crença. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um domingo de
paz, de muita alegria, de muita convicção, eu espero ter podido contribuir para o entendimento desta extraordinária parábola que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Muita paz a todos. Sim, sim.